Hoje vamos continuar a falar de alegria genuína, sei que é aquilo que têm estudado e convidava desde já todos vocês a abrirem as vossas Bíblias ou as aplicações. Vivemos num tempo agora em que temos que dizer isto também, não é? Antes só dizíamos, abram as vossas Bíblias, agora temos, abram as vossas Bíblias e as aplicações do telemóvel. Não deixa de ser palavra do Senhor. Ela está lá, na sua essência. Por isso, abram então em Filipenses, capítulo 2, e desta feita vamos concentrar as nossas atenções entre os versículos 19 e 30 deste capítulo 2 de Filipenses. Antes, deixem-me fazer algumas considerações para introduzir aquilo que vamos falar. Sabem, ao longo da nossa vida, nós vamos conhecendo pessoas, vamos vivendo acontecimentos, ou vamos até lidando com coisas, pessoas, acontecimentos, coisas, que nos trazem alegria. Muitas dessas situações trazem-nos um tipo de alegria a que nós poderíamos chamar momentânea. É uma alegria, às vezes, tonteante, uma alegria extrema, mas é muito momentânea, porque depois o tempo passa e aquilo que nos provocou essa alegria e muita satisfação, o tempo leva e ela não deixa de ser apenas momentânea. Mas há outro tipo de alegria, que é uma alegria mais permanente, aquilo que eu chamaria não uma alegria momentânea, mas uma alegria ou um estado permanente de alegria. E normalmente esse tipo de situação é provocada por pessoas com quem nós nos cruzamos e que permanentemente continuam na nossa vida, ou acontecimentos que vão perdurar na nossa memória para sempre. Vou dar uma ilustração em relação àquilo que eu estou a falar, do que é uma alegria momentânea e um estado de alegria permanente. Das poucas circunstâncias na minha infância em que eu me lembro de ter sentido realmente alegria, sabem, da nossa infância nós já recordamos muito pouco, não é verdade? Todos vocês, a nossa infância, eu costumo dizer que a nossa infância e quando somos bebés são os melhores momentos da nossa vida. É ou não é? Eu vejo aqui tantas crianças pequeninas, são os melhores momentos da vida. Somos apaparicados, somos protegidos. Enfim, esta geração tem tudo o que quer, praticamente, não é? Basta, enfim, chorar ou ameaçar que vamos chorar e os pais dão tudo. Estou a brincar, não é? Eu sei que vocês não fazem isso. Não é? É o melhor momento da nossa vida. E sabem, é aquele do qual nos recordamos menos. Não é? Eu gostava de recordar aquilo que fizeram comigo quando eu era bebê. Sabem, quando nós somos bebés, só há 3 coisas que nós fazemos. Comemos, dormimos e só fazemos isso. E cuidam de nós o tempo todo. Nós choramos e dão-nos o biberão. Dão-nos a papa. É? Nós começamos a bocejar. Ai, o bebê está com sono. Vão-nos deitar. Quando há assim um cheiro menos agradável, já sabemos que temos alguma coisa na fralda. E vão-nos mudar a fralda. E limpam-nos, e lavam-nos, e dão-nos banho todos os dias. É uma maravilha. E nós não nos recordamos nada disso. Mas das poucas circunstâncias que eu tenho da minha infância, que eu me lembro que me trouxeram extrema alegria, era o Natal. Sabem, o meu pai é alentejano. Há aqui algum alentejano? Eu tenho uma costela, esta aqui, que é alentejana. E o meu pai vinha de uma família numerosa e pobre, que vivia do campo, apesar do meu avô paterno, mais tarde ter sido funcionário do Estado, e era capataz de cantoneiros, portanto, que arranjavam as estradas lá no Alentejo, e por isso até tinha um bom salário e alguma posição. Mas mesmo assim, o meu pai vinha de uma família muito pobre. E quando saiu do Alentejo e nos fixámos lá no sul, na margem sul do Rio Tejo, num lugar chamado Laranjeiro,
não havia muitas possibilidades e o meu pai começou a trabalhar na construção, só mais tarde é que veio a ser responsável e depois mais tarde ainda empreiteiro de construção civil, mas era um simples empregado lá de uma empresa de construção civil. E o dinheiro era muito pouco, éramos 5 filhos naquela casa. E para além disso viviam connosco as 2 avós. Era muita gente, o meu pai era o único que trabalhava praticamente para alimentar aquela gente toda. E eu lembro-me no Natal, e o primeiro Natal em que eu recebi um brinquedo, e era um daqueles carros de plástico que hoje se compram por €1 na loja dos chineses, mas naquela altura foi uma coisa extraordinária, e esse carrinho de plástico foi oferecido pela empresa onde o meu pai agora trabalhava, e numa altura em que começaram a fazer aquelas festas de Natal das empresas, porque antes disso não havia nada disso. Mas antes de eu receber esse carrinho, quando eu tinha talvez uns 6, 7, 8 anos, antes disso, a minha memória registou aqueles momentos de alegria no Natal, quando nós, no dia 25, numa boa tradição americana, eu não sei onde é que os meus pais foram buscar aquilo, colocávamos as meias na ombreira da lareira. E de manhã, no dia 25, as minhas irmãs e o meu irmão e todos nós levantávamos, que nem um daqueles filmes de Natal que a gente vê de Hollywood, no período de Natal, nós levantávamos ansiosos por ir ver o que é que tinha nas meias. E nós já sabíamos o que é que tinha nas meias. Sabem o que é que tinha? 3 bolachas e 2 reboçados. Vocês ainda são desse tempo? A mim custa-me dizer, eu ainda sou do tempo, já estou a ficar velho. 3 bolachas e 2 reboçados. Mas aquilo era de uma satisfação e de uma alegria tremenda. Nós já não pensávamos nem mais nada durante o resto do dia. Se bem que as 3 bolachas e 2 reboçados desapareciam logo na meia hora seguinte. Eu lembro-me da alegria momentânea que aquilo me trazia Natal após Natal. Mas era uma alegria momentânea, porque ela desaparecia logo. Mas há um estado de alegria mais permanente, que perdura. E sabem, muitas vezes esses estados de alegria são proporcionados pela nossa esposa, pelo nosso marido. Pessoas que conhecemos em alguma altura, namorámos durante algum tempo, noivámos, casámos, depois vêm os filhos, outra fonte de alegria permanente. E isto perdura. Este estado de alegria permanente perdura. Mesmo quando algumas destas pessoas com quem nos cruzamos, um dia partem e não ficam cá mais. Pelo menos presencialmente, fisicamente. Mas continuam no nosso coração, continuam na nossa mente. E a memória que temos deles a que recorremos vezes sem conta, traz alegria aos nossos corações. Com quantas pessoas vocês já se cruzaram na vossa vida? Familiares, amigos, irmãos na fé, que proporcionaram este sentimento permanente, este estado de alegria. Tenho um desafio para vocês, durante alguns segundos. Curvem as vossas cabeças, fechem os vossos olhos. Pensem durante 10, 15 segundos em pelo menos uma pessoa com quem se tenham cruzado um dia na vossa vida e cuja influência, amizade, momentos vividos trouxeram uma alegria tal que ela perdura. Pode ser um familiar, um amigo, um irmão na fé. 10 segundos. Podem olhar para mim outra vez, que sou o homem mais bonito aqui dentro. Sabem, não dá para ver por causa da máscara. E mesmo eu podia tentar esforçar-me por olhar para os vossos rostos e não ver. Mas no vosso íntimo, certamente ao pensarem em uma ou mais pessoas que criaram este estado de alegria permanente na vossa vida, vocês sorriram. Vocês sorriram. Sabem, o apóstolo Paulo,
quando escreveu estas linhas que nós vamos ler agora, também ele tinha este sentimento que vocês sentiram agora. Não de pessoas que já tinham desaparecido, mas pessoas que estavam com ele. Amigos íntimos, companheiros de missão, irmãos na fé. E a alegria que estas duas pessoas que nós vamos ver aqui traziam ao seu coração era tal que ele tinha que as expressar ao escrever aos Filipenses. Porque sabia também que os Filipenses sentiam isto mesmo em relação àqueles dois homens, Timóteo e Epafrodito. Vamos ler então o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versos 19 até 30. E diz assim a palavra do Senhor. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vê-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. E de facto ele esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Sabem, quando nós olhamos para este texto e vemos Paulo falar assim de Timóteo e de Epafrodito, e quando vocês, no silêncio que há pouco tiveram em vossos corações, lembraram certamente pelo menos uma pessoa que podia ser motivo da vossa alegria, do estado permanente da vossa alegria, isso é sem dúvida uma ocasião, sabem para quê? Para nós levantarmos as nossas mãos e darmos graças ao Senhor, porque Ele fez essas pessoas cruzarem o nosso caminho. Eu dou constantemente graças a Deus por isso. Eu não sei se já contei essa história, mas noutra ocasião, mas eu hoje tenho um carro, e já é o quarto carro que eu tenho, todos usados, não é? Não há dinheiro suficiente para comprar um Ferrari novo, nem um Porsche. Tenho um parecido que é um Fiat, que é coisa. Mas eu hoje tenho carro por causa de a amizade profunda que um missionário inglês teve para comigo e com a minha família e para com o meu ministério. Ele chamava-se Arnold Doolan. Muitos de vocês conheceram, não? Ele foi missionário durante muitos anos no norte de Portugal, participou em muitas reuniões por este país fora. Ele faleceu já há alguns anos atrás, em 2011. E sabem, eu tive a oportunidade de ser enviado pelas igrejas dos irmãos ao seu funeral em Bristol. Tive a oportunidade também de discursar na cerimónia e foi para mim uma honra poder dizer àquelas pessoas que desconheciam também este facto de que eu hoje tenho um carro por causa da oferta daquele irmão. Nós, nessa altura, estávamos na Palavra da Vida, eu e minha esposa. O Tiago tinha nascido e era pequenino, o nosso filho, e este irmão escrevia regularmente umas cartas para nós. Sabem que ele ainda era daquela altura em que as cartas faziam mais sentido do que mensagens pelo telemóvel. E ele escrevia regularmente cartas, mas ele era muito parco nas suas palavras. Escrevia 2 ou 3 linhas apenas, dizendo: estamos a orar por você, temos acompanhado o seu ministério, que o Senhor abençoe, e
juntamos um cheque com esta oferta. E normalmente olhávamos e era um cheque de 5.000 escudos. Era no tempo dos escudos. E nós dávamos graças a Deus. E quando tínhamos a oportunidade de viajar até ao norte para estar com os meus sogros, obviamente aproveitávamos a oportunidade para os visitar, tomar um café. Às vezes ele convidava-nos para, ele e a sua esposa convidavam-nos para almoçar. E era um tempo, sem dúvida, excelente. Não tínhamos uma intimidade muito grande, nem um conhecimento mútuo muito grande, mas a alegria que essa amizade que existia trazia aos nossos corações era tremenda. Um dia ele escreveu para nós outra carta e dizia a mesma coisa de sempre, com o seu típico humor, e no fim ele dizia: enviamos este cheque com uma oferta que não dará para muito, mas talvez para comprar uma caixa com 4 rodas. E eu achei o humor muito, muito peculiar, engraçado. E olhei para o cheque e tinha um 5, 3 zeros depois e mais 2 zeros. E eu, este irmão é fiel e a sua amizade para connosco é extraordinária. Mais um cheque de 5.000 escudos que nos dava muito a folga nas nossas necessidades de família. Guardei aquela carta, fui a casa e disse à Betinha: olha, recebemos uma carta do irmão Dulan e da irmã Grace, e eles fizeram-nos uma oferta novamente de 5.000 escudos. Mas ao longo da meia hora, uma hora seguinte, eu comecei a pensar: o que é que ele queria dizer com aquela caixa com 4 rodas? Ele sabia que nós não tínhamos carro. Então eu voltei para o escritório e fui lá acima e voltei à carta, e quando olhei para o cheque não era de um banco português, era do Lloyds Bank em Londres. E não eram 5.000 escudos, eram 5.000 libras. O que dava para comprar, de facto, um carro usado. E eu nunca mais vou esquecer esse gesto de amizade profunda, de respeito e honra que aquele irmão teve para connosco. Este é o tipo de pessoas de quem nós nos lembramos e que trazem alegria ao nosso coração. E essencialmente porquê? Porque temos consciência de uma coisa, e é esta a ideia que passa e que perpassa, por assim dizer, em todo este texto escrito pelo apóstolo Paulo. É que esta alegria vem do facto de pessoas se cruzarem connosco na nossa vida, mas essas pessoas são colocadas lá por Deus. É Ele que, por seu amor, deseja que nós sejamos pessoas alegres, satisfeitas, cheias de contentamento, e que esse contentamento não só se reflita nessas pessoas que se cruzam connosco, sejam eles familiares, amigos ou irmãos na fé, mas acima de tudo, que essa alegria se estenda ao facto de nós sabermos que tudo isso é possível, porque Deus colocou essas pessoas na nossa vida. O apóstolo Paulo sabia o que era ter este sentimento. Também ele se havia cruzado com amigos, irmãos e companheiros de missão que lhe tinham trazido constantemente este estado permanente de alegria. Timóteo e Epafrodito eram 2 dessas pessoas. E a alegria e confiança que traziam ao coração de Paulo era tal que era neles que ele depositava a missão de irem até aos Filipenses para servirem como que uma extensão do seu serviço para com aqueles irmãos. É uma alegria sem medida quando temos pessoas assim na nossa vida. Pessoas em quem podemos depositar confiança. Pessoas que, pela sua simples presença ali conosco, nos trazem satisfação, contentamento, uma alegria genuína. Vamos olhar para estes 2 homens que Paulo tinha como cooperadores. É curioso também que Paulo, quer a um, quer o outro, usa expressões de filiação. Paulo chama a Timóteo o meu filho. Ele diz aqui a expressão como de um filho para um pai. É assim que ele me tem servido. É assim que ele tem relacionado comigo. É assim que eu deposito a minha confiança nele. Como se ele fosse meu filho. E nós sabemos que ele não era seu filho carnal. Era seu filho espiritual. Mas era assim que ele usava
de um olhar para com Timóteo de uma forma carinhosa, de uma forma alegre, o seu filho. Epafrodito, ele diz-lhe que era seu irmão. Reparem, um filho, o outro irmão. Eles não eram irmãos na carne, mas o sentimento que existia entre aqueles dois homens na sua missão, no seu trabalho, na sua amizade, era tal que ele considerava-o como um irmão. Entre os versos 19 e 24, nós vemos Paulo falar de Timóteo. Paulo desejava enviar Timóteo a Filipos por duas razões. Em primeiro lugar, para que este ajudasse os filipenses no seu crescimento espiritual, no seu desenvolvimento. Por outro lado, ele queria também que Timóteo, indo primeiro lá e depois, ao regressar, trouxesse notícias que renovassem, que reforçassem ainda mais a alegria que Paulo tinha nos filipenses. Paulo ter este sentimento com mais nenhuma das igrejas com quem escreveu. Ou a quem escreveu. Quando lemos a carta aos Colossenses, por exemplo, verificamos que ele, em relação aos crentes de Colossos, tinha uma simpatia e um amor muito especial. Mas com os filipenses tinha qualquer coisa de extraordinário. Estes 4 capítulos falam de gozo, de paz, de alegria. Só coisas boas. Quando Paulo fazia a sua mente, a sua memória voar para trás e lembrar-se dos momentos em que esteve lá em Filipos, tudo trazia um sorriso, tudo trazia um conforto ao seu coração. É impressionante. Ele lembrava-se de Lídia, aquela vendedora de púrpura, que lá junto ao rio ouviu o Evangelho, a mensagem salvícia em Cristo Jesus e aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Ele lembrava-se do esforço missionário naquela cidade, da oposição, o facto de ele e Silas terem sido encarcerados. Ele lembrava-se certamente toda aquela noite cantando salmos, orando e proclamando o nome do Senhor. Lá acorrentados, é verdade, mas fazia isso. Lá na masmorra, é verdade, mas fazia isso. E o carcereiro ouviu tudo. Houve um terremoto, as paredes caíram, as correntes foram quebradas. E o carcereiro, quando chega e vê todo aquele espetáculo, desembanha a espada, e porque sabia que as autoridades romanas iam pedir a sua vida em troca, porque ele tinha deixado fugir os prisioneiros, ele estava pronto para fazer harakiri, como dizem os japoneses, não é? E pronto, ia facilitar a vida das autoridades. E quando ele está pronto para tirar a sua vida, lá do fundo ele ouve a voz de Paulo gritando: não faças nada, nós estamos todos aqui. Todos, ninguém tinha fugido. Não sabemos que tipo de criminosos também estavam ali presos. Talvez os salteadores, talvez os assassinos até. Mas ninguém fugiu. Talvez a mensagem, eu digo talvez porque não está lá escrito, mas quase tenho essa certeza. Talvez aquilo que Paulo e Silas oravam, cantavam, estando acorrentados, tocou o coração de toda a gente. E na oportunidade de serem livres das correntes e ganharem a liberdade, mesmo que ela não fosse justa, eles preferiram ficar ali e conhecer um outro tipo de liberdade. A liberdade do pecado. A salvação em Cristo Jesus. Esse de que Paulo cantava e Silas cantava. E este carcereiro está pronto para tirar a vida. Percebe que há ali alguma coisa de extraordinário. Porque também ele tinha ouvido Paulo e Silas dizerem aquelas coisas. Ele vira-se para eles e diz: o que é necessário que eu faça para ser salvo? E aquilo que Paulo lhe disse ecoa ainda hoje. E é a mensagem do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E foi isso que este homem fez. Paulo recuava na sua memória e via diante dos seus olhos estas cenas. E isto trazia um conforto tão grande ao seu coração. Uma alegria tão grande ao coração. E por isso ele estava disposto a mandar Timóteo, e quando Timóteo regressasse, ele ser renovado na sua alegria.
no seu ânimo, porque não se esqueçam que nesta altura em que escreve a carta aos Filipenses, Paulo está preso. Ele voltou a saber o que era ser preso. Em circunstâncias especiais, é verdade, mas ele está preso. Custava-lhe enviar Timóteo, porque este também era de grande ajuda para Paulo naquelas circunstâncias. Timóteo era alguém com quem Paulo compartilhava, como ele diz, um igual sentimento. Havia entre eles uma harmonia de pensamento e missão. Há algumas pessoas com quem vocês podem partilhar isto, sem ser a vossa esposa e o vosso marido? Porque, como eu costumo dizer, se há pessoa que me conhece bem, é a minha esposa. Melhor do que ninguém. Melhor do que a minha mãe me conheceu e o meu pai. É verdade. E se alguém te conhece melhor do que outra pessoa, é a tua mulher, a tua esposa. Não tenhas dúvidas disso. Sabes o que é isto de, às vezes até com um simples olhar, perceberes que estão a viver um sentimento igual? Paulo tinha um relacionamento de amizade tão íntimo com Timóteo que eles sabiam que pensavam os dois a mesma coisa. Sentiam a mesma coisa em relação aos irmãos, à igreja, ao serviço do Senhor. Timóteo dava garantias de, como refere aqui, cuidar do estado dos crentes em Filipos, com sinceridade e com experiência. E isto trazia descanso a Paulo. A sua entrega, a entrega de Timóteo a Cristo, era completa e exclusiva e sem interesses secundários. Paulo chega aqui a dizer, num dos versículos, porque há muita gente, mesmo ao serviço do Senhor, que busca os seus próprios interesses. Mas Timóteo não é assim. Podem confiar em Timóteo, ó Filipenses, porque Timóteo não é assim. Paulo tinha Timóteo como um filho que traz profunda alegria ao seu pai por ser estas coisas todas ao mesmo tempo. E passo a referir. Por ser uma ajuda para os outros, num espírito altruísta. Timóteo trazia alegria como filho a um pai que era Paulo por pensar e agir de igual modo. Por Timóteo ser sincero, experiente e dedicado. E também por ser um servo devotado totalmente ao Senhor. Quando estas coisas acontecem nos relacionamentos que temos uns com os outros, isto traz alegria profunda, descanso, paz, tranquilidade. E esses relacionamentos acrescentam coisas boas à nossa vida. Quando estes relacionamentos que nós temos não são assim, trazem tristeza, ansiedade e falta de paz. Depois de Timóteo, Paulo fala de Epafrodito, entre os versículos 25 e 30. Como eu disse, Epafrodito é considerado por Paulo como um irmão. Antes de Timóteo, Paulo enviou Epafrodito a Filipos. E Epafrodito, tudo parece indicar, era originário de Filipos. Há até alguns estudiosos que acham que Epafrodito era aquele carcereiro que se converteu. De que lá em Atos, nós não temos, em Atos capítulo 16, não temos o nome. É apenas referido como carcereiro. Se ele era Epafrodito, é bem possível, mas nós não sabemos. Mas há alguns que estão convencidos que sim. E que o impacto daquele momento foi tão grande na sua vida que ele decidiu continuar com Paulo e ajudá-lo na sua missão evangelística. É uma ideia agradável, apesar de tudo, pensar que este Epafrodito podia ser muito bem o carcereiro que se converteu como o apóstolo Paulo. Epafrodito havia sido antes enviado pelos próprios filipenses até Paulo para ser portador de uma oferta que ia sustentar as necessidades de Paulo. Epafrodito era um homem de confiança. E por isso, naqueles quilómetros todos que viajou, podendo ser assaltado ou podendo até ser tentado a ficar com a oferta que levava para Paulo, ele não o fez porque era um amigo de confiança e isso trazia alegria ao coração de Paulo.
Paulo refere-se a ele com expressões tais como, tiradas do texto bíblico, meu irmão, meu cooperador, companheiro de combates, enviado, provedor das necessidades de Paulo. Epafrodito era alguém com profundo amor pelos filipenses. E ele provavelmente tinha insistido com Paulo para voltar para Filipos, porque sabia que eles, ao saberem que ele tinha estado doente, quase até à morte, estavam preocupados, choravam por ele. E então ele queria ir para se mostrar a eles e dizer, vejam, Deus foi gracioso comigo, Deus se apiedou de mim e eu não quero que vocês fiquem tristes. Tudo isto acontecera por amor à causa de Cristo Jesus, demonstrada por Epafrodito. Numa atitude até de desprezo pela própria vida. Epafrodito não se importava de morrer se isso de alguma forma trouxesse descanso e conforto, alegria aos filipenses. Verificamos que a ação destes dois homens, Timóteo e Epafrodito, trazia uma alegria enorme, estonteante, quer para quem os enviava, Paulo, quer para quem os recebia, os filipenses. Que bênção é quando enviamos ou recebemos pessoas que acrescentam algo mais à nossa vida, que semeiam alegria e que fazem com que desejemos ser como eles. A Igreja hoje necessita de filhos de Deus e filhas de Deus com estas características, pois são eles que providenciam o suporte à causa de Cristo. São pessoas que revelam uma atenção desinteressada pelas necessidades das outras pessoas. Pessoas que querem ajudar, mesmo não conhecendo as pessoas que querem ajudar. São pessoas que, na causa de Cristo, têm uma busca incessante por servir o Senhor, seja como for. Pode ser pregando a palavra, pode ser liderando um grupo de estudo bíblico, pode ser fazendo alguma coisa ao nível espiritual na igreja, mas pode também ser algo noutro sentido. Disponibilizar-se para tratar da limpeza, da administração do espaço da igreja e outras coisas mais simples, muitas delas nem visíveis, mas que também são importantes e que trazem alegria ao coração das pessoas. Pessoas que estão na causa de Cristo porque têm um desejo de servir o próximo e porque estão na disposição de se sacrificarem, alguns até às últimas circunstâncias, pelos outros. Eu ontem estava a falar ao telefone com uma missionária brasileira, nossa amiga, que pertence a uma igreja em Braga, e ela estava-me a dizer, estávamos a falar de um projeto conjunto relacionado com a educação, e ela estava-me a falar de que nesse projeto vamos incluir duas missionárias brasileiras, uma que é missionária, mas continua a viver no Brasil, e a outra que vai, nos próximos meses, viajar em missão e viver no Vietnã. E eu estava ali a falar ao telefone e estava a pensar, o que é que leva alguém a sair do seu país, apesar das circunstâncias não serem agradáveis para nenhum país hoje por causa da pandemia, mas o que é que leva alguém a sair do seu país para ir para o Vietnã? A gente sabe que aquela zona do planeta, ali o sudoeste asiático, anda assim muito problemático, não é? A Birmânia, que é mesmo ao lado do Vietnã, que hoje se chama Myanmar, tem uma ditadura desde o primeiro dia de fevereiro e que já matou 400 pessoas que se opõem em manifestação. E muitas outras hão de morrer. A instabilidade ali é terrível. Em muitos desses países, ali naquela zona, há perseguição religiosa. Como é que alguém, no seu perfeito juízo, sai do seu país com vontade de ser missionária num país como o Vietnã? É pura e simplesmente por isto que eu estava aqui a dizer. A disposição que alguém pode ter de se sacrificar a si mesmo em amor pelo Senhor e em amor pelos outros. E isto, irmãos e irmãs,
mesmo parecendo por vezes estranho aos nossos corações, traz uma satisfação e uma alegria tremenda. Não só a quem vai para servir, mas essencialmente a quem recebe para ser servido. É esta alegria de que Paulo está aqui a falar, que invadia o seu coração, uma alegria genuína. E é desta alegria que não só invadia o seu coração, mas também contagiava todos os filipenses. Para concluir, o desafio que este texto nos apresenta é o seguinte: coloca-te nas mãos de Deus, para que Ele te use para auxiliar e servir os outros, na igreja e fora da igreja. Que tu sejas um ou uma produtor ou produtora de alegria, quer seja ela momentânea ou permanente, mas cuja oração eu faço de que seja verdadeiramente permanente. Que o Senhor nos abençoe.